Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Deixa eu apresentar os amados que estão conosco. Vem me acompanhando aqui o pastor Marcos Correia e a sua esposa, irmã Thalita. O pastor Marcos estava me falando que já ministrou, foi aqui aqui alguns anos atrás, né? Também conosco Mateus, que é auxiliar do trabalho e cantor, e a sua namorada, a irmã Cibele, né? O pastor Marcos é um amigo de muitas datas, e o Mateus é um filho amado, e a Cibele também. Bom, obrigado, pode sentar. Meus queridos, mais uma vez, com gratidão enorme no nosso coração, nós retornamos a essa casa aqui, se não me falha a memória, pela segunda vez. Eu acho que é a primeira vez que eu estive aqui, preguei uma mensagem de cura interior, a igreja estava toda ainda rebocada, em construção, e a outra nós tivemos um outro evento. Não, mas foi aqui foi 2 vezes, na Água Fria foi também algumas vezes. Pastor Donato Pinto, meu abraço. Não sei como o senhor me encontrou pelas redes sociais ou pela mídia, mas meu muito obrigado. Meus queridos, é começo de ano, e como estudante de filosofia eu amo muito o pensar, e às vezes nos falta essa reflexão, e eu quero andar um pouco na escritura com você em Mateus capítulo número 8, versículo 23. Enquanto você procura, eu quero apresentar aqui o meu segundo livro, né? Eu não trouxe o primeiro porque acabou. O meu segundo livro aqui é um livro de batalha espiritual, Habitantes do Vale, Derrotando Amaleque em Nossa Vida Diária. É um livro prático, objetivo, e o propósito da vendagem desse livro não é para a minha pessoa. Nós temos um trabalho social na igreja que eu pastoreio, e a vendagem desse livro tem ajudado muitas pessoas, mas muitas mesmo. Desde cesta básica, a faculdade de alguém, a aluguel, remédio. Então, a vendagem desse livro é todo destinado para o trabalho social da igreja. Se você puder nos ajudar, ele custa R$20. E eu presumo que eu seja o primeiro, não sou o único, né? Muita presunção da minha parte, mas ser o primeiro escritor cearense a falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, ela tem 5 níveis. O primeiro nível de batalha espiritual é o pessoal, é quando o diabo ataca diretamente você. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilante, o vosso adversário, o diabo, anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. É o nível de batalha pessoal. E a receita é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segundo nível de batalha espiritual é o nível que sai do individual e vai para o coletivo. É quando o diabo ataca a coletividade, principalmente o corpo de Cristo. Mas para a coletividade, Jesus nos deixou Mateus 16:18: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro nível de batalha espiritual é o nível de batalha espiritual local. É quando o diabo atua numa localidade, num bairro, em alguma localidade ele atua. Quarto nível de batalha espiritual é o nível de batalha espiritual nacional, quando principados e potestades tomam de conta de um país. Daniel passou por isso. E o quinto e último nível de batalha espiritual é o cósmico. Apocalipse capítulo 12 fala de uma batalha espiritual no céu. Então esse nível de batalha espiritual que eu trago aqui é o nível de batalha espiritual número 1. É o nível de batalha espiritual pessoal. Vamos meditar um pouco na escritura. Versículo 23 do capítulo 8. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Meus queridos, já dizia o filósofo grego Sócrates que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Muita gente tem uma expectativa de um ano novo sendo pessoas velhas. Mas o ano só será um ano novo se você for uma pessoa nova. Porque se não houver mudanças em nós, esse ano que nós entramos agora será só mais um calendário e não um ano novo na sua vida. E tem um pensamento que diz: se você quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados serão compatíveis às mesmas coisas que você faz. Se nós queremos resultados diferentes, deveremos fazer coisas diferentes. Nós estamos vivendo os dias de uma geração muito melindrosa emocionalmente. E já dizia um certo filósofo chamado Jean-Paul Sartre, ele dizia que não importa o que fazem com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Nós temos um questionamento muito forte acerca do sofrimento. E eu quero que você entenda que o sofrimento, ele é pedagógico. Getemarinho diz que um tolo apanha e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros do tolo e do inteligente. O tolo apanha e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros do tolo e do inteligente. Ninguém aqui gosta de sofrer. O sofrimento para nós é uma coisa que nós costumamos não falar sobre ele. Mas diz um ditado popular que a vida é como uma pedra de afiar: ou ela lhe amola ou ela acaba com você. Eu vou repetir: a vida é como uma pedra de amolar: ou ela lhe deixa afiado ou ela vai acabar com você. Nosso problema é que nós estamos sendo bombardeados por muitas teologias que não são teologias bíblicas, que dizem não ao sofrimento. A teologia da prosperidade, trazendo no seu arcabouço de que um crente não pode ser pobre, um crente não pode sofrer e um crente não pode ficar doente. Porque se alguma dessas três coisas estiver acontecendo com você, ou você está em pecado, ou é o diabo, ou então a sua fé é pouca. Só que nós chegaríamos a um problema muito grande. E se nós analisássemos os grandes heróis da fé e os personagens bíblicos, à luz dessa teologia, Jó seria reprovado, Paulo teria um ministério fracassado. Mas o nosso problema é que nós vemos muito aí essa teologia do pare de sofrer. E tem até algumas igrejas que colocam bem na entrada assim: pare de sofrer. E eu acho que aqui no Aquiraz tem dessas igrejas. De longe você vê um templo grande e bem na entrada: pare de sofrer. E assim as pessoas estão sendo doutrinadas a não aceitar o sofrimento como um aspecto pedagógico. Jesus, ele nos disse no Evangelho de João 16:33: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O salmista no Salmo 34, versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O salmista no Salmo 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista disse no Salmo 23, versículo 4, que ainda que
eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo 8, versículo 18, ele disse: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá nem para se comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. E no capítulo 8, versículo 28, ele disse: eu tenho por certo, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus decretos. Jesus, ele nos disse em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim como perseguiram vossos pais os profetas, assim perseguirão também a vós outros. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3, ele vai falar da pedagogia do sofrimento. Ele diz: e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir paciência. A paciência vai produzir experiência. A experiência vai produzir esperança. E a esperança não traz confusão, por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência. Eu não acredito em pastor, pregador, obreiro, cantor que não traga as marcas de Cristo. Gálatas 6,16, Paulo disse: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não mostrou um diploma de bacharel em teologia, um anel de formatura. A única coisa que Jesus fez questão de mostrar foram as cicatrizes. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: cadê as tuas cicatrizes? Pastor Leonardo Pinto não acredita em obreiro que não tem as marcas de Cristo. O sol nasce para todos. O sol é para todo mundo, porque o Senhor disse: eu faço nascer o sol sobre bons e maus, e faço descer a chuva sobre justos e injustos. O sol é para todo mundo, mas a sombra não. A sombra é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio dia. 1000 cairão ao teu lado, cara, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele disse: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado no hebraico é asherei, que significa feliz. No grego é makarios, feliz. Quem é feliz? Feliz é aquele que passa pela provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida. Olhe para mim ainda na introdução da mensagem. Quem aqui é motorista, é habilitado, não se sente à vontade quando você está no banco carona. Nenhum motorista aqui confia no outro. Isso aqui é fato. E isso acontece conosco. Nós estamos num banco chamado Banco Carona. E quem está dirigindo o carro chama-se Deus.
Só que tem hora que nós olhamos assim para ele dirigindo o carro, e tem hora que nós temos vontade de dizer: Senhor, está errado, deixa eu dirigir que eu sei o que eu faço. A Bíblia diz no Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar cedo, dormir tarde e comer o pão que tão penosamente granjeaste, porque o Senhor dá o sono, dá o pão enquanto você está dormindo. Nenhuma mãe aqui vai querer ajeitar a casa, arrumar a casa com criança pequena que mexe tudo, mexe na estante, mexe nos brinquedos, suja, desarruma toda a casa. Nenhuma mãe faz isso. Sabe o que a mãe faz? A mãe inteligente espera o menino dormir. Aí quando ele está dormindo, ela vai arrumar a casa. Aí no Salmo 127, Deus está dizendo: eu espero você dormir para ajeitar a bagunça que está a tua vida. Por isso que no Salmo 40 ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lado, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor a Deus. Muitos ouvirão e se converterão a ti. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós não gostamos das tempestades da vida, mas elas são pedagógicas. Versículo 23 diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A vida cristã ela não é estática, a vida cristã é dinâmica. Jesus poderia ter ficado aqui desse lado, mas se você observar, Jesus está sempre transpondo, Jesus está sempre em movimento, Jesus está sempre desafiando os seus obreiros. Eles estavam do lado de cá, estava tudo bem, mas Jesus ele não gosta de nos deixar na zona de conforto. A Bíblia diz que Jesus entra no barco e os discípulos seguem. Mas se você juntar os evangelhos sinóticos, você vai ver que Jesus os impele, empurra no barco e diz: cheguemos para outra banda, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: 2022 chegou e o Senhor está dizendo para você: está na hora de você deixar essa margem e ir para outra margem. Evangelho é desafio. Quando tinha aproximadamente 16 mil pessoas com fome, 3 dias de festa, 3 dias de seminário de cura interior e libertação. Aí Jesus, como ele gosta do desafio, olhou para os discípulos e disse: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. 16 mil pessoas com fome, e Jesus desafiando: dai-lhe voz de comer. O primeiro se assustou e disse: Senhor, o caixa da igreja está zerado, seriam necessários 200 denários para alimentar esse povo e nós não temos dinheiro. O outro disse: Senhor, nós estamos no deserto, não tem mercantil, não tem nada. O outro disse: Senhor, a hora é avançada, manda embora a multidão. E Jesus dizendo: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. O que você quer nesse ano 2022? Você quer desafio ou elogio? Você quer desafio ou elogios? Quem quer elogio, levanta a mão para me ver. Elogio. Agora quem quer desafio? Então te vira, cara, é contigo e Deus, bicho. Aí aparece André e diz: Senhor, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa grande multidão? Mas eu entrego em tuas mãos.
Emando Yamaya Soracanduca Macheia. Entrando ele no barco, disse: passemos para outra banda. Se você não entender a pedagogia de Deus, as tempestades da vida, 2022 será uma repetição de 2021, porque o teu 2021 foi uma repetição de 2020, e o teu 2020 foi uma repetição de 2019, o teu 2019 foi uma repetição de 2018, e assim vai. Mas Deus está dizendo nesta noite, através da sua palavra: é chegada a hora do desafio, é chegada a hora de sair da zona de conforto, é chegada a hora de sair desta banda. É o evangelho, não é estático. É evangelho, é desafio. Aleluia. Versículo 24. Eles entraram. Jesus desafiou, dizendo: vamos para outra margem. E como Jesus é um grande líder, ele entrou no barco primeiro. E os discípulos entraram, seguiram. Versículo 24. Aí agora tem uma crise. Eu cheguei um pouco tarde aqui. Eu gosto de chegar cedo nas igrejas, porque 5 horas da tarde me ligou um pastor e disse: pastor, eu posso ir na sua casa? Eu estou numa crise terrível. Eu sem jeito, recebi o pastor. Saiu quase 6 horas e eu tive que sair às carreiras para tomar banho e pegar o pastor Marco, a esposa, e também o Mateus e a Cibele. Crise. Agora a crise dele não é porque ele desobedeceu a Deus. A crise desse pastor é porque ele foi obediente ao Senhor. Aí as nossas crises existem exatamente por isso. Porque alguém pensa que quem sofre muito é o desviado, quem sofre muito é o desobediente, mas a palavra de Deus diz que quem sofre mais é o crente que resolveu obedecer ao Senhor. Entrou no barco e está caminhando para onde Deus o mandou. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. A nossa grande crise, pastor, não é as lutas do dia a dia. Sabe por quê? Porque foi uma luta que aconteceu na tua vida quando tu não era crente, que te trouxe para a igreja. O mundo todo sofre. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha para mim. Olha agora para mim. Quer ser salvo? Vá até a cruz. Quer ser discípulo? Carrega a cruz. Eu vou repetir: quer ser salvo? Vá até a cruz. Quer ser discípulo? Carrega a tua cruz. Primeiro ele disse: vinde a mim. Aí depois, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus diz tome a sua cruz, olha para mim. Eu tenho que traduzir para você o que significa carregar a cruz. Hoje, agora, nesse momento, quando a gente fala de carregar a cruz, alguém pensa logo o quê? Um sofrimento, uma luta, um casamento quase à beira da bancarrota. Mas quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. No ano 30, quem carregava uma cruz estava caminhando para a morte. Então eu vou traduzir. Jesus disse: quem quiser vir após mim, mate o seu eu e morra. Sabe qual é o meu desejo nessa noite? O meu desejo, eu quero que você morra. Você pode apertar a mão de alguém para dizer para ele: eu quero que você morra. Eu vou explicar agora. Porque Jesus, olha para mim, Jesus disse: se o grão de trigo, se cair na terra, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Para você produzir fruto em 2022, você vai ter que se matar, não suicidar. Aleluia, não é isso. Mas você vai ter que matar o seu eu, e você vai ter que aprender a se matar a si mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... Eu não ouvi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e...
Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai estragar tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai estragar tudo. Olhe para mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai estragar tudo. Primeira coisa que Ele vai estragar o seu pensamento. Porque foi Ele que disse: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai estragar tudo. Segunda coisa que Ele vai estragar os seus caminhos. Porque Ele disse: os seus caminhos não são os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e se prepare que Ele vai bagunçar tudo. Ele vai bagunçar a tua agenda para estabelecer a agenda dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai estragar tudo. Terceira coisa que Ele vai estragar a sua vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua. Aleluia, seja feita a tua. Se prepare, em 2022 Ele vai acabar com a sua agenda para estabelecer a agenda dele. Ele vai estragar os seus pensamentos, vai estragar os teus caminhos e vai estragar a tua vontade. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Bem-vindo ao seminário de cura interior nessa noite. Ele vai lhe rasgar por dentro, Ele vai lhe curar por dentro. Essa noite Ele não vai costurar o véu, mas Ele está aqui para rasgar o véu. Aleluia, olhe para mim. Sabe qual é o problema aqui do versículo 24? Não é a tempestade, sabe por quê? Aqui tinha em torno de 7 a 8 pescadores. Gente que estava acostumado com a praia, com o mar. Gente que estava acostumado já com isso, aqui era normal, cara. Pedro era encarregado juntamente aí com Tiago e João, pesqueiros, acostumado com tempestade, com vento, com tudo isso. Mas o problema é porque Jesus estava dormindo. Sabe qual é o meu e o seu dilema? A nossa crise não é a luta em si, mas é a aparente apatia e a aparente demora de Deus. Nós obedecemos a Ele, estamos no barco, obedientes, estamos caminhando para o outro lado, e agora uma tempestade, e parece que Ele não está nem aí para nós. Sabe qual é a nossa crise? É a crise de Abacuque. O profeta Abacuque é o profeta filósofo. Abacuque está em crise quando escreveu o seu livro. Olha para mim, cara. Qual era a crise de Abacuque? Primeira crise, ele estava olhando para Judá, o reino do sul, e estava todo mundo em pecado. Aí ele é profeta. Profeta é diferente de escriba. Escriba fala do que leu, profeta fala do que viu, do que ouviu. Obrigado pelo seu glória a Deus tão fervoroso. Eu vou repetir: um escriba fala do que leu, o profeta fala do que viu e do que ouviu. Aí o profeta vai diante de Deus e diz: Senhor, tu não está vendo o pecado na igreja? Aí silêncio de Deus. E ele grita: Senhor, até quando gritarei violência na cidade? E Deus calado. Até quando, Senhor, irão perverter o direito do justo, o inocente, o órfão, a viúva, o estrangeiro? Até quando o rico vai ficar mais rico e o pobre mais pobre? Essa é a primeira crise de Abacuque. Sabe o que aconteceu? Não é que Deus respondeu. Só que quando Deus respondeu, Deus disse: Abacuque,
eu estou vendo o pecado no meio do povo, e eu vou agir, eu vou tirar a impureza do meu povo. Aí Abacuque deu um glória a Deus, aleluia. Eu sabia que meu Deus vê tudo. Aí vem a segunda crise de Abacuque. Deus disse: eu vou usar os caldeus, eu vou usar o ímpio para punir o crente. Segura, olhe para mim. Como é que é Deus? Eu vou pegar um agente mais ruim do que o meu povo para bater no meu povo. Aí o profeta disse: segunda crise, aceito não. Como é que o Senhor está me dizendo que vai usar um povo pior do que o nosso para punir o teu povo? Parece até a música do capítulo da Paixão Cearense. Senhor, eu pedi para chover, mas chover de mansinho. Aleluia, aleluia. Só que agora o capítulo da Paixão Cearense está reclamando que Deus não mandou chover de mansinho, Deus mandou foi uma tempestade. Aleluia. Aí segunda crise termina quando eu disse: calma, Abacuque, eu vou explicar. Eu vou usar o ímpio para bater no crente, depois eu mato o ímpio para aprender nunca mais tocar no crente. Calma, Abacuque, eu vou usar o ímpio para bater no crente, depois eu mato o ímpio para aprender nunca mais tocar no crente. Aí sabe o que Abacuque faz? Ele sai do capítulo 2, no versículo 20, ele termina dizendo: Deus está sentado no seu trono, cale-se diante dele toda a terra. Aí ele entra no capítulo 3, já com a guitarra na mão, com a bateria, com baixo, com a guitarra, e dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase notificada. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha no curral, eu me alegrarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar altaneiramente e faz os meus pés rápidos como as da corça. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Você pode louvar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, diga: todavia me alegrarei. Adore ao Senhor por um minuto, aleluia. Adore a Ele, abra a boca, dê glória, glorifique, seja renovado. Se você não é batizado, você pode receber batismo no Espírito até agora, aleluia. Aleluia. Tem glória? Tem aleluia? Sente-me o suporte, só mais um pouquinho. O grande problema, pastor Nonato, é de Jesus dormindo. Nós não aceitamos e não estamos preparados para a aparente inércia de Deus. Nós somos apressados.
Sabe qual foi o problema de Jó? Olha para mim agora. O grande problema de Jó não foi estar com câncer de pele. O grande problema de Jó não era estar liso. O grande problema de Jó não é estar sem a família, os filhos. Sabe qual é o grande problema de Jó? É que ele clama e Deus não responde. Olha para mim. Jó, no meio da sua crise, ele fez 5, 10, 15, 16 perguntas para Deus. Jó, no meio do seu sofrimento, e a Bíblia diz, Jó capítulo 1, versículo 1, havia na terra de Aquiraz um homem, e esse homem tem nome, o nome dele era Jó, reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Aí esse homem que era crente está numa crise. Aí a crise dele é porque Deus não responde. Aí aparece a mulher dele e disse: Jó, tu ainda é crente? Uau! Jó, tu ainda é crente, ou seja, tu ainda mantens a tua integridade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olhou para a mulher se coçando com um caco de telha. Disse: minha velha, você esqueceu de tomar o seu gardenal hoje. Você está falando como uma doida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Ele estava se referindo à terra. Ele não estava se referindo à barriga da mãe dele, porque ele não ia voltar para a barriga da mãe. Ele estava se referindo à terra. Nu saí do ventre da minha mãe. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós viemos do pó, e um dia tornaremos ao pó, mas depois sairemos do pó para nunca mais voltarmos ao pó. Eu acho que você não entendeu. Vou repetir: nós viemos do pó, um dia voltaremos ao pó, depois sairemos do pó para nunca mais voltarmos ao pó. Ainda bem, pastor Nonato, que Deus mete a mão nos nossos projetos para acabar. Ainda bem que Ele mete a mão em tudo. Porque se Deus não mete a mão em tudo, só que às vezes nós não gostamos quando Deus mete a mão. Mas ainda bem que Deus mete a mão. Quer ver como Deus mete a mão? Deus meteu a mão no barro e tirou Adão. Deus meteu a mão em Adão e tirou Eva. Deus meteu a mão em Eva e tirou Sete. Deus meteu a mão em Sete e tirou Enos. Deus meteu a mão em Enos e tirou Enoque. Deus meteu a mão em Enoque, aleluia, e tirou Noé. Deus meteu a mão em Noé e tirou Sem. Deus meteu a mão em Sem, tirou Abraão. Deus meteu a mão em Abraão e tirou Isaac. Deus meteu a mão em Isaac e tirou Jacó. Deus meteu a mão em Jacó e tirou Judá. Deus meteu a mão em Judá e tirou Davi. Deus meteu a mão em Davi e tirou Jesus. Deus meteu a mão em Jesus e tirou a igreja. Daqui a pouco Ele mete a mão no mundo e tira a igreja do mundo para levar para perto dEle. Aleluia. Aleluia. Jó faz 16 perguntas para Deus. Olha para mim. Deus não responde. Aí no capítulo 38 a Bíblia diz: e Deus respondeu a Jó no meio do redemoinho. Irmão, Deus sabe da sua estrutura. Para alguns crentes nessa noite Ele vai falar com você no meio dessa prova. É no meio do redemoinho. Eu descobri lendo a Bíblia que Elias era mais fraco do que Jó, porque quando Deus foi falar com Elias, mandou um fogo. Elias não estava preparado para ouvir a voz de Deus no fogo. Mandou um terremoto, Elias não estava preparado para ouvir a voz de Deus no terremoto. Mandou um vento forte, Elias não estava preparado para ouvir a voz de Deus no vento forte. Aí, sabendo que ele era fraco, falou numa brisa suave. E quem está falando que Elias é fraco não sou eu não, pastor Nacélio, é o irmão Tiago. O irmão Tiago que está dizendo que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas com Jó, Deus falou, foi no meio do redemoinho. Só que quando Deus respondeu a Jó, Deus disse: Jó,
Tu me fez 16 perguntas e eu te respondo as 16 perguntas. Se tu responder as 70 perguntas que eu vou te fazer agora. Lá vai a primeira pergunta: onde é que você estava, bichão, quando eu colocava os fundamentos da terra? Me diga aí. Obrigado pela sua glória a Deus, tão fervoroso. Aí Deus vai falando. Quando Deus fecha a 70ª pergunta, Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Eu achei que eu era crente, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente. Agora os meus olhos te veem. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 25: e os seus discípulos se aproximaram dele. Jesus está dormindo. Aí gritaram, dizendo: mestre, tu não está vendo que nós vamos morrer? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Olha para mim, a tempestade não era fora, a tempestade era dentro. Porque a boca só fala o que está cheio o coração. A tempestade era dentro, não era fora. Por isso que quem está em guerra dentro só fala de guerra. Aleluia, aleluia. Olha para mim, você nunca vai ter uma vida positiva com a sua mente negativa. Você nunca vai ter uma vida positiva com a mente negativa. Você só vê derrota, você só vê briga, você só vê confusão. A boca fala o que está cheio o coração. Aleluia. Mestre, tu não está vendo que nós vamos morrer? Eu estou começando a terminar a mensagem dizendo que você vai sair daqui abençoado nessa noite. Quem crê? Quem quer ser abençoado nessa noite? Agora se prepare, olha para mim, porque antes da bênção vem uma coisa que todo aluno detesta: avaliação. A gente já não gosta de prova. Imagine quando sai o resultado da prova. Aí sabe qual foi o resultado da prova? Olha o que Jesus diz. Antes da bênção chegar, Jesus vai avaliar. Ele olhou para o discípulo e disse: por que temeis? Versículo 26. Homens de pequena fé. Olhe para mim. Se nesse telão aqui fosse colocadas as provas da sua vida, e aqui fosse o boletim da sua vida, que nota teria aqui embaixo? Qual era a nota que estaria aqui? Jesus está avaliando. E depois que Jesus avalia, e eles tiraram a nota 0. Aí Jesus se levanta e a boca fala o que está cheio. Aí Jesus abriu a boca e no coração de Jesus não tinha tempestade. Por isso que ele olhou para o vento e o mar e disse: ei, te acalma, tu te aquieta. Aí a Bíblia diz que quando Jesus repreendeu o vento e o mar, diz o texto aqui, que houve uma grande bonança. E seguiu-se uma grande bonança. Por que grande bonança? Porque no versículo 24 diz que se levantou uma grande tempestade. Para você que espera uma grande bonança, a grande bonança será proporcional à grande tempestade. Tem crente que quer uma grande vitória com uma prova pequena. Não rola, mano. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim que eu estou terminando. E aqueles homens, versículo 27, se maravilharam dizendo: que homem é esse? Que homem é esse que até o vento ou os ventos e o mar lhe obedecem? Olhe para mim, como é que você sai de uma prova sem saber quem é o teu Deus? Aqui eles foram reprovados. Quem é esse? Mas como nós estamos iniciando 2022, coloca na tua mente: quando você é reprovado numa matéria,
e o professor tem misericórdia de você, ele pode lhe introduzir numa chamada recuperação. A recuperação é para que você não fique reprovado. Vem comigo no capítulo 14 agora. Versículo 22. Eles terminaram a prova dizendo: quem é esse? Aí no versículo de número 22 do capítulo 14, olhe para mim. Eu estou agora no capítulo 14, versículo 22. Olha para mim. Mesma praia. Mesmo barco. Mesmos discípulos. Pastor Nonato e meus amados pastores, quando vocês atenderem alguém no gabinete, que todo ano é a mesma prova, todo ano, não muda nada na vida desse crente que procura o gabinete pastoral, saiba de uma coisa, é crente que está sendo reprovado todo ano na mesma matéria, 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 e para Deus não te perder, Ele coloca a prova de novo, 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 até você sair da prova aprovado, aleluia. Olha aqui o versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. Agora olha para mim. Dessa vez agora ele não entra no barco. Esse ano de 2022 a prova vai ser um pouco mais apertada. Pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, vou virar. Esse ano 2022 a prova vai ser mais apertada. Pronto. Porque na outra prova ele estava no barco e você diz: quem é esse? Só que agora ele coloca no barco, no mesmo barco, na mesma praia, na mesma situação. Agora está dizendo: você vai chegar lá sozinho. Meu orgulho me tirou dos jardins, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Você pode adorar? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, oh, eu quero. Eu quero conhecer, oh, eu quero. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares, o meu amado é. E milhares e Yeshua. Oh, Yeshua. Me aguente só mais 5 minutos. Eu não preciso mais do que 5 minutos, pastor.
Adore. Adore. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado. Como não diz do Maranhão, muita taca. Como diz aqui no Ceará, muita peia. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas na quarta vigília, olha para mim agora, pastor, que maldade, porque ele não vem na primeira vigília, 18 às 21, peia, ele não veio. 21 horas, exatamente agora, segunda vigília de 21 horas até a meia-noite, agora ele vem. Agora na terceira ele vem, não é possível. A gente está aqui apanhando e tome peia. Ele mandou a gente entrar no barco de novo. E toda vez que a gente entra nesse barco, toda vez que a gente inventa de abrir uma congregação, toda vez que a gente inventa de cantar, de pregar, é tempestade, é guerra. E tome peia. Meia-noite, agora ele vem. De meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, e ele não veio. Os discípulos cansados de remar, cansados de gritar. O dia está amanhecendo, porque a quarta vigília de 3 às 6 da manhã já era. Irmão, olha para mim. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus: Jesus, por que tu fazia aquilo com a gente lá na terra? 45 minutos do segundo tempo. Por que tu não vem logo na primeira? Olha para mim, sabe por que ele não vem na primeira? Sabe por que ele não vem na segunda? Sabe por que ele não vem na terceira? Sabe por que ele só vem na quarta vigília? Olhe para mim. A lagarta e a borboleta são a mesma pessoa em fases diferentes. Eu vou repetir, não existe filhote de borboleta, você não vai encontrar na natureza. Não existe filhote de borboleta. Agora olha para mim, a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa em duas fases diferentes da sua vida. E qual é a coisa que transforma a lagarta numa borboleta? Uma coisinha chamada metamorfose. A metamorfose lança a lagarta para dentro de um casulo. Agora olha para mim, todo casulo é escuro, estreito e solitário. Só dá você, nego velho. Pastor, eu estou com raiva, porque na hora da maior prova da minha vida, meu pastor me abandonou, meus amigos me abandonaram. Deixa eu te dizer uma coisa, não fica com raiva de quem te abandonou, sabe por quê? É porque Deus estava tirando as tuas muletas, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Não fica com raiva do ministério, não fica com raiva do pastor, não fica com raiva do teu pai, da tua mãe, não fica com raiva de ninguém. Era Deus querendo um particular sozinho contigo. Agora olha para mim, ninguém gosta de tirar foto com lagarta, mas quando termina o culto, todo mundo quer bater selfie com a borboleta. Não existe foto de lagarta, todo mundo tem nojo de lagarta. Mas o problema é que a lagarta, enquanto não passar pelo processo do casulo estreito, escuro e solitário, você nunca vai virar uma borboleta. E sabe qual é o segredo da lagarta quando ela vai para o casulo? Ela come o máximo de nutrientes possível. Ela vai comendo, come, porque ela sabe que ela vai passar por um processo, ela tem que comer. E principalmente quando ela pega um pastor que é um pastor bíblico, que é só lançando palavra, com versículo, palavra de Deus. Aí ela vai comendo. Pastor, eu não estou gostando dessa mensagem, que ela não falou comigo. Olha para mim. Quando Jesus multiplicou 12 pães e peixes, sabe o que aconteceu? Sobrou. Aí ele se guarda. Não joga fora não. Por que Jesus mandou guardar?
Porque fome não só dá uma vez. Essa mensagem talvez não esteja falando contigo, mas guarda, porque amanhã ela pode ser a tua cara. Quando Deus tirou Israel do Egito, disse: eu vou levar vocês para uma terra larga, espaçosa, terra que mana leite e mel. Aonde é que fica essa terra que mana leite e mel? Aonde é? Cantar de Salomão 4:11 diz. Cantar de Salomão capítulo 4, versículo 11 diz assim: leite e mel estão debaixo da tua língua, minha noiva. Sabe onde é que tem leite e mel? É debaixo da língua da noiva. Você não entendeu, eu vou explicar. Aí a lagarta come, ela vai comendo. Come. Tem que comer. Comer versículo, comer Bíblia, comer palavra. Vai comendo. O pastor está pregando, não está deixando escapar nada. Está anotando tudo, está descendo para o coração. Se não está no coração, está na mente, está no bolso. Ele está guardando toda a palavra. Ele vai comendo a palavra, vai comendo a palavra, vai comendo a palavra. João capítulo 6, versículo 6, 63. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia, as minhas palavras são espírito e vida. Sabe onde é que está? Provérbio diz que vida e morte estão no poder da língua, e o que ama do seu fruto vai comer dele. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não vim trazer uma palavra de morte, mas eu vim trazer uma palavra de vida. Come a palavra, entenda a palavra, ouça a palavra, ensina a palavra, leva a palavra, leia a palavra, coma a palavra, durma com a palavra, sonha com a palavra, acorda com a palavra, leia a palavra, medita na palavra e ande na palavra. E nessa noite seja cheio da palavra. Olhe para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de... O que é isso, meditar de dia e de noite? Ora, meditar de dia, o que é dia? Dia é quando está tudo bom. Dinheiro, saúde, emprego, casa, carro, tudo bom. Ora, nego rei, meditar de dia é muito fácil. Até o crente mais fraco aqui medita. Eu quero ver quando a noite chega. Eu quero ver na meditar de dia, eu quero ver meditar de noite. Noite, desemprego, noite, doença, noite, aleluia, aluguel atrasado, banco tomou o carro. Eu quero ver meditar de noite, irmão. Meditar de dia qualquer um medita, qualquer Zé Mané aqui dessa igreja medita de dia. Eu quero ver meditar de noite. Mas bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, cujo fruto está na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Olhe para mim. Versículo 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Só que o texto grego diz que ele estava passando. Preste atenção. O texto grego não diz que Jesus estava caminhando para o barco. Jesus ia passando. O barco está aqui, Jesus está passando. Testando a fé. Jesus está indo lá para o outro lado. Jesus não está nem aí se você está tirando zero nessa prova. Ele está passando. Obrigado pelo seu glória a Deus. Tão fervoroso. Ele está passando. Problema seu, eu estou 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 passando. Aí olha aqui os discípulos. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo: é um fantasma. Eu sabia. É a lei de Murphy. A lei de Murphy diz que o pão só cai com a margarina para baixo, para encher de areia. O crente apanha tanto. Eu sabia que a esmola era grande. É um fantasma. Jesus está passando.
Quando Jesus está passando e estão gritando, é um fantasma, Jesus deu com a mão e disse: sou eu, não temam. Sou eu, não temam. E ele está indo para outra banda. Aí Pedro gritou: Senhor, peraí, calma, calma, calma. Se é tu mesmo, manda-me ter contigo, andando também em cima das águas. Vem. 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 Eu andou e a marcheirando a camaçuia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, olha para mim que estou terminando, olha para mim, estou terminando. Por falar nisso, nunca acredito num pregador quando ele está terminando, tudo é mentiroso. Eu disse só queria 5 minutos, já estou com 15. Pastor Leonardo mandou encomendar quentinha, vai ter hora extra hoje. Aleluia, nós vamos até a meia-noite. Porque quem sabe à meia-noite ouviu-se um grito, aí veio um noivo. Aleluia, aleluia. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, Deus abriu o mar vermelho. Preste atenção, a nação de Israel quando saiu do Egito não andou em cima das águas, também não andou por debaixo das águas, andou no meio das águas. A água aqui fala de tribulação, de angústia, de perseguição, de todo tipo de prova. Por que Deus não pegou a nação de Israel e colocou debaixo da água? Porque essa prova não é para te achatar, não é para te matar. Essa prova nunca vai ser maior do que você. Porque quando você achar que é maior do que você, Paulo diz que Deus vai mandar o escape. Não é porque a prova é maior, porque você está achando que é maior. Por que não tirou Israel e andou por cima das águas? Porque só quem anda em cima das águas é Deus. Porque só quem vive sem prova é Deus. Deus está acima das águas. Ei, pastor, mas Pedro andou. Como ele não era Deus, ele afundou. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu vou repetir. Só quem anda em cima das águas é Deus. Porque para Deus não tem crise. É exatamente por isso que Pedro afundou. Porque ele não é Deus, ele afundou. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai andar em cima das águas porque você não é Deus. Você não vai ser achatado pelas águas porque você não nasceu para ser derrotado. Você vai andar no meio das águas, é no meio da crise. Nós vamos chegar do outro lado. Canaã nos aguarda. Pode Faraó vir atrás, mas Faraó vai morrer afogado. Nós vamos chegar do outro lado. No meio do mar nós vamos caminhar a pé enxuto. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31, lá vem de novo a famosa avaliação. Era como se ele dissesse assim, rapaz, o ano passado vocês tiveram essa prova, 2021, 2022, de novo. Aí olha aqui a avaliação. E logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, ou seja, a mesma nota que você tirou no ano passado. Por que duvidaste? Pedro duvidou de quem? De Jesus. Não, se ele tivesse duvidado de Jesus, não tinha nem saído do barco. Ele duvidou dele mesmo. Olha para mim que eu vou terminar. Nunca espere que o mundo lhe trate de uma forma diferente como você se trata. Se você se trata como coitadinho, todo mundo vai te tratar como coitadinho. Se você se trata como uma vítima, todo mundo vai lhe tratar como uma vítima. Se você se trata como pobre coitadinho, todo mundo vai lhe tratar como pobre coitadinho. Versículo 32, e subiram para o barco, e sabe o que aconteceu? Olha aqui, acalmou o vento, ou seja, Jesus não precisou nem repreender o vento era o mesmo, mas quando o vento viu Jesus entrando no barco, o vento, opa, fui. O vento aprende e nós não. Só que agora foi diferente.
Versículo 33. Então aproximaram-se e estavam no barco e adoraram. Preste atenção. No outro capítulo, eles se admiraram e disseram: quem é esse? Só que agora eles não se admiraram. Sabe o que eles fizeram? Adoraram. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que foi que você veio fazer aqui? Nós estamos no mesmo barco, então adore. Ele acabou de entrar no barco. 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 É hora de adorar. Não é hora de ficar admirado dizendo quem é esse. Ele acabou de entrar no barco. É hora de adorar. O que você veio fazer aqui? Libera o leão que está dentro de você. Que ruge o leão nessa noite. Libera o teu glória a Deus. Libera o teu aleluia. Libera a tua adoração. Ele acabou de entrar no barco. Adora! Você pode levantar as mãos aos céus e adorar Ele por um minuto. É só um minuto adorando a Ele. Ele está no barco, adora Ele. É um minuto adorando, é um minuto de glória a Deus, é um minuto de aleluia. Pode ficar em pé e pode permanecer de pé, porque Ele está querendo adoração hoje. Meu amado adore. Só adore. Milhares, meu amado adore. Ramando, recando, cabarama, churiquiando, camandaramachi. Milhares, Yeshua. Oramanda, carabachara da camaçuri. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Adore. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem, Senhor. Olha para mim, de pé, não senta mais. Eles adoraram e agora foi diferente. Eles disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Se eu fosse Jesus, eu teria dito: ainda bem. Olhe para mim, terminando. Faltava agora, sabe o que, meu pastor? A colação de grau. Todo mundo de beca, chapéu. Era noite de formatura. Escolheram até o pregador da noite, que era Pedro. Aí no dia da colação de grau, para todo mundo receber o diploma, Mateus 16, Jesus disse: me diga uma coisa, o que os homens estão dizendo que eu sou? Aí um disse: estão dizendo que tu és Jeremias. Outro diz que tu és Isaías. Estão dizendo que tu, bebedor de vinho, comelão, samaritano, endemoniado. E assim, e vocês que dizem? Aí o paraninfo: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona,
porque não foi carne e o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Em ti digo que em verdade que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Adore ao Senhor. Yeshua. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos. E como foi que ele apareceu? Agora eu termino, vou devolver o microfone, pastor. O senhor ora pelo povo, tá bom? Jesus, quando morreu, os discípulos, com medo de novo, fecharam a casa, cadeado, tramela, corrente, com medo dos judeus. Aí atravessou a parede Jesus e disse: Pai seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebeu o Espírito. Caiu fogo. Qual era o problema? O problema é que só tinha 10 crentes naquele culto. Um tinha se matado e um não compareceu nos 17 anos da igreja. Quem era? O nome dele era Tomé. Aí quando Jesus saiu daquele avivamento, aí apareceu Tomé. Eu tenho uma pregação interessante, que o tema da mensagem é: aonde estava Tomé? Aí Tomé apareceu, aí os discípulos: tu não sabe quem foi o pregador da noite? Jesus apareceu aqui e pregou, e disse: acredito não. Eu só acredito se esse dedo aqui tocar nas suas chagas. Tá bom. Ele diz que daqui a 8 dias ele vem de novo. Vem, só que tu vai estar escalado na portaria. É tu que vai receber lá na portaria da igreja. Aí botaram o irmão Tomé lá. Aí o irmão Tomé cru, lá na recepção, só olhando. Eu quero ver se ele vem. Aí enquanto Tomé olhava para o meio da rua, aí uma mão bateu no ombro dele por trás. Quando o Tomé se virou, ele viu uma mão furada, dizendo: Tomé, toca aqui. Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Mas diz aí que quem tirou a nota máxima, pastor Marco, não foi Tomé, porque só Tomé disse: Deus meu e Rei meu. Yeshua. Yeshua. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer receber a oração, corre aqui na frente. Quem quer receber a oração, corre aqui na frente com autorização do meu pastor. Quem quer receber a oração, corre aqui na frente. É noite de avivamento, é noite de restauração, é noite de poder de Deus, é noite de sair daqui conhecendo quem é Ele, quem é Ele, quem é Ele, quem é Ele. Ele é Yeshua HaMashiach, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é. Vamos orar? Olha para mim. Sabe por que a gente sofre? Porque Ele quer que a gente conheça Ele, meu da prova. Tem muita gente que trabalha para Deus, mas não conhece Deus. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. 1 Samuel 3. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aí o mesmo capítulo diz que Samuel servia. É o mesmo capítulo que diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor. E pode, pastor, alguém servir ao Senhor sem conhecer? Sim, é por isso que você está na prova. E qual é as duas perguntas que eu devo fazer? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando Paulo caiu
Aí uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira pergunta de Paulo, que deve ser a pergunta de todo crente: quem és tu, Senhor? Desejo de conhecer o Senhor. Aí Paulo disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa para ti recalcitar contra os aguilhões. Aí vem a segunda pergunta, que deve estar na lógica. Primeiro, quem és tu? Segunda pergunta: o que tu quer que eu faça? Tem gente que não conhece Jesus, aí está querendo ser pastor, está querendo ser pregador, está querendo ser cantor, está perguntando para Jesus: o que tu quer que eu faça? Sem primeiro perguntar: quem és tu, Senhor? Eu senti uma unção tão grande nessa gargalhada, irmão. Feche os olhos. Feche os olhos. Se você é batizado, aproveite esse momento para orar em línguas. Ore em línguas. A unção já foi liberada. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Aleluia! Ore em línguas. Ore em outras línguas agora. Ore em outras línguas agora. Mateus, me ajuda aqui, Mateus. Eu quero orar por esse povo, Mateusão. Corre aqui para me ajudar. Corre aqui para me ajudar. Corre aqui para me ajudar. Você vai fechando os olhos. Você vai adorando ao Senhor. No meio dessa prova, adore a Deus. No meio dessa prova, não questione a Deus. No meio dessa prova, conheça o teu Deus. É Ele que faz acalmar a tempestade. É Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele está dizendo: vinde e vede as desolações que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Se aquete nessa noite.